Hoje o papo é com um grande nome do design de produto no Brasil e no mundo, Koji Pereira. De Belo Horizonte para o Vale do Silício, Koji já passou por empresas como Google, Lyft, Twitter, Neon e hoje é VP de Design na Sigma, onde lidera o design em uma das fronteiras mais desafiadoras do nosso tempo, a intersecção entre inteligência artificial, dados e experiência do usuário. Ele é conhecido por ter lançado produtos em grandes empresas como o Files by Google, usado por mais de 1 bilhão de pessoas, e também por liderar diversos times com foco em inclusão, empatia e impacto de verdade. E o mais inspirador, apesar da escala dos produtos que já criou, Koji nunca perdeu a conexão com a base, com o usuário real, com a cultura do Brasil e com as dores que realmente importam. Koji, muito obrigado por ter aceito aqui participar do Roadmap, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Leandro. Super empolgado aqui de participar hoje. Obrigado pelo convite. Maravilha. Koji, você tem uma trajetória muito marcada pela resiliência, né? Você saiu de Belo Horizonte, foi o primeiro da família a fazer faculdade, começou como designer gráfico, depois chegou a trabalhar em tantas empresas globais. Eu queria saber, assim, como você conecta toda a sua história à sua visão de design hoje. Que a sua história pessoal te traz pro profissional e que você reverbera para os times que você lidera? Uhum. Eu acho que você começou falando o que realmente, para mim, faz mais impacto nessa história, que é resiliência, né? Eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem a capacidade muito rápida de normalizar as coisas. Então, a partir do momento que você tem uma vida XYZ e aquela vida tem uma mudança, e essa mudança ela pode impactar você positivamente e você pensar assim, nossa, como agora está muito melhor e, enfim, tudo é muito mais fácil, como pode ser negativamente. Às vezes você achar que uma pequena mudançazinha, porque você está numa posição que é confortável, parece que o mundo acabou. Então, essa resiliência de saber que, poxa, eu acho que muitas pessoas que eu cresci ali na minha rua não tiveram nem o privilégio de crescer e de viver a vida adulta, porque por algum motivo acabaram se envolvendo com tráfico, por exemplo. Eu acho que acabou me dando uma visão mais otimista da vida, assim, de que realmente é possível a gente traçar um pouquinho, pelo menos, do nosso caminho de uma forma diferente. E ao mesmo tempo me sinto muito privilegiado, né? Sinto bastante sorte, né? Porque também não é tudo que é simplesmente fruto do esforço. Tem sim um grau ali de sorte, um grau de escolher alguma coisa ali no meio do caminho que calha ser melhor. E então sou muito grato por isso. Eu acho que também me ajudou a viver bastante de forma natural as mudanças. E eu acho que mudança hoje, para mim, eu vejo sempre uma coisa positiva. Sabe? Dificilmente eu encaro a mudança como algo negativo. E qual foi, na sua história de carreira, qual foi o momento em que você conseguiu, de fato, consolidar uma carreira internacional e trabalhar para grandes nomes? Acho que para todas as empresas que você trabalhou justamente no momento em que elas estavam se reinventando. Porque quando você olha para trás na sua carreira, quais foram os elementos que você acha que te colocaram nessa posição? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, de querer entender coisas novas, coisas que às vezes as pessoas torcem o nariz e falam assim, nossa, uma coisa aí, um trend que vai passar. Eu sempre olhei com curiosidade, com olhar crítico, mas com curiosidade. Então, ali ainda no início, no meio dos anos 90, né, início dos anos 2000, a internet começou a se popularizar no Brasil. E aí muita gente achava que, poxa, não, legal o design gráfico, né? É melhor continuar no impresso, porque o impresso, não sei, às vezes falavam que era mais interessante, você pode trabalhar papéis diferentes. E muita gente achava que a internet era um brinquedo, que era uma coisa que ia passar. E eu sempre olhei com curiosidade, comecei a fazer websites, comecei a
trabalhar para empresas, para criar websites para empresas. Aí depois fui, né, conhecer o Flash e agora eu sinto a mesma coisa, assim, sabe? Eu sempre tento olhar as coisas novas com curiosidade. E agora com a inteligência artificial é uma delas, né? Uhum. Tem sim muito hype, tem sim muitas coisas que você vê que, pô, tô demorando mais tempo para fazer esse negócio com a AI do que sem, mas tem um poder ainda muito grande dentro dessa nova tecnologia, que eu acho que a gente ainda está vivendo um início dela. Perfeito. Falando um pouco dos cases e das empresas que você passou, no Neon você tem um case de redesenho completo da plataforma, né, que ajudou a empresa a entrar no caminho de lucratividade, aumentar muito a receita. Na Lyft você estava justamente trabalhando no momento em que houve a pandemia, então impactou diretamente o negócio. E você tem um case de construção aí de uma vertical B2B, que também foi super relevante para a empresa naquele momento. A gente fala muito aqui na Terra, né, sobre design como um pilar estratégico para o negócio. Às vezes não é tão óbvio conectar essas duas coisas, me parece que na sua trajetória você conseguiu fazer esse link muito bem, com resultados muito tangíveis, né? Então, como que você enxerga o design como um ator estratégico, de fato, dentro da empresa e, inclusive, pode impactar diretamente o top line? Eu acho que essa inquietação barra curiosidade ajuda bastante. Olhar sempre para o produto de uma forma holística, né? Eu acho que às vezes os designers eles estão ali vivendo um pouco o mundo mais isolado de uma feature ou tentando pensar num fluxo isolado, sem necessariamente pensar assim, nossa, o quanto que isso aqui vai afetar a percepção geral do produto, o quanto que isso aqui vai trazer mais pessoas para, né, adotar esse produto, ou se engajar nesse produto, ou ficar, reter mais nesse produto. E para mim, isso sempre foi uma coisa que eu foquei bastante, né? Acho que ele, desde a Google, quando a gente trabalhou com Files, a gente sempre teve as duas coisas em vista, porque era um produto que começou com sketch em papel, que era, entre aspas, um experimento, que a Google queria deixar o nosso time explorar, criar um produto para o mercado emergente, e que no final das contas deu tanto certo e as pessoas gostaram tanto que se tornou o File Manager padrão do Android. Então, se você tem um Android hoje, acho que tirando Samsung, todo mundo tem esse aplicativo instalado, que é o Files. Uhum. E para chegar até esse momento, a gente teve que passar desde fases onde a gente estava simplesmente prototipando, tentando criar alguma coisa que as pessoas vissem uso, né, e cada vez mais constante possível, né, que era a ideia de criar algo que fosse um caso de uso como uma escova de dente, que você usa todos os dias, que a gente chamava lá no Google, e ao mesmo tempo algo que evoluísse junto com a ideia de um go-to-market que funcionasse para OEMs, né, que são as empresas que fabricam os telefones celulares. Então, nisso teve também toda uma discussão com as empresas, toda junto com o meu Product Manager, de entender o quanto era interessante para a empresa não precisar construir seu próprio File Manager e porque o nosso File Manager funcionaria melhor para eles. Uhum. E isso tudo, no final das contas, aumentando cada vez mais o valor do Android, né? Porque uma vez que você tem um produto que agrega valor a uma plataforma começa a ter um valor mais alto também. Então, acho que foi uma experiência muito rica nesse sentido, porque eu consegui ver todas as fases e a importância de cada uma dessas coisas. Foi quase como uma startup mesmo ali, desde o início até a escala, né, dentro da Google. E eu queria propor aqui, você já fez um case do Files, depois eu quero até explorar um pouco mais esse case, mas de repente passar por alguns dos outros cases, um deparo, assim, né? O estado que você encontrou, a experiência do cliente, o momento do produto, etc. E talvez quais foram as etapas e os desafios que você encontrou para chegar
nesse novo estado, né? Nessa visão que foi sendo construída, como você chegou até esse lugar. Então eu queria que você explorasse, de repente, o case do Neon e depois a gente passar pelo case da Lyft também, que eu acho que é, assim... Inclusive, eu acho que essa é uma marca um pouco sua, né? São negócios muito diferentes, o que não é tão comum. Geralmente a gente acaba vendo pessoas que constroem acho que um arcabouço de conhecimento num determinado negócio e vão replicando isso para negócios similares. Então, acho que você tem uma diversidade grande aí de experiências em mercados muito diferentes. Eu queria que você passasse pelo caso da Neon e depois pelo da Lyft. Sim. Então, eu tenho um defeito que eu fico entediado com uma certa facilidade se eu trabalhar muito tempo na mesma área. Né? E eu falo muito tempo, eu trabalhei 10 anos no Google, né? Não quer dizer um tempo de poucos anos, não, mas a questão é que eu sempre tentei entrar em áreas diferentes para aprender coisas novas, e quando eu fui para Neon, foi a primeira vez que eu trabalhei com fintech, né? Mas o que eu penso sobre design é que design é um guarda-chuva, um grupo de jeitos de pensar e metodologias que você pode aplicar a qualquer problema, né? Agora, você vai demorar um tempo para entender o problema. E na Neon, sim, demorei um tempo para entender o problema. O jeito que um banco funciona, né, mesmo um banco digital, é muito diferente do jeito que as outras empresas que eu trabalhei. Existe, né, toda a questão de regulamentação, das questões do Banco Central, as questões de cobrança, que eu não estava acostumado. Uhum. E ali, assim, desde o início, né, quando eu conversei com o Pedro, que é o CEO e foi meu manager ali uma boa parte do tempo, a ideia que ele tinha era a seguinte: cara, é simples. Meu produto, ele precisa de um de um redesign, assim, de realmente melhorar. Ele parece que parou um pouco no tempo, apesar de a gente sempre focar em design, a gente sempre se importar muito com design, a gente nunca conseguiu mudar. E assim, a primeira coisa que eu falei com ele: olha, beleza, vamos fazer, mas eu vou te dizer que muita gente vai ficar um pouco com raiva, porque mudança é difícil. E, né, assim, você pensa, tem vários times, né, dezenas de times trabalhando na sua própria coisa. Na hora que você faz um redesign, você está praticamente mudando a vida de atendimento, você está mudando a vida de suporte. Se você tiver vendas, você está mudando a vida de vendas. Você está mudando milhões de vidas ali, de pessoas que têm metas, e essas metas começam todas a ficar malucas, porque, né, as coisas estão mudando. E ele falou: não, eu acho que é isso que a gente precisa. Então, desde ali do início, a gente começou com uma visão, né? Nos primeiros meses, a gente trabalhou uma visão do que seria esse novo aplicativo e essa nova Neon. E aí Tinha tinha uma, esse. tinha uma definição assim sucinta dessa visão? ah, era um deck, né? Na verdade, uma Ah, apresentação que tinha ali desde o problema até a solução, mas grosso modo, o que eu lembro assim dessa apresentação, um dos problemas que a gente tinha era que o nosso aplicativo realmente não falava com o público, uhum, sabe? Não era um aplicativo que realmente atendia as demandas de um público que buscava crédito, uhum, que não era necessariamente, né, a classe A e B, que tinha necessidades diferentes, né? A gente trabalhava muito com a CDE. perfeito. Então a gente foi ali fazer todo um trabalho de pesquisa e começar a realmente prototipar e criar o que seria essa nova versão do aplicativo. Só que, obviamente, isso até realmente a gente lançar algo, acho que foi o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, né? Uhum, E muita conversa, né? Entender também as necessidades de cada time, eu sentar com cada VP para entender também as preocupações de cada um. Ah, você vai mudar isso aqui, mas cobrança, como que vai fazer? Ah, você vai mudar isso aquilo lá, mas e cartão de crédito, como que a gente vai oferecer? Né? E no final das contas, assim, grosso modo, uma das coisas que atendeu bastante o público interno, digamos assim, né, os parceiros internos, é que a gente criou muito mais espaço organizado para se fazer ofertas para o usuário. Então, em vez de ter um monte de pop-up, aquelas coisas todas, a gente começou a organizar. Então, a gente tem cards, a gente tem um momento certo, contextual, de fazer uma oferta.
né, em vez de ser aquela coisa disruptiva. Né? Então, no início lá, a gente tinha aquele pop-up que já abria, o cara queria mandar um Pix, aí tinha que fechar o pop-up e nisso já perdia né, Uhum. o que estava fazendo mentalmente, então criava muita confusão, tinha muito problema de usabilidade. Aí a gente diminuiu bastante os passos do Pix, né? Ali na época a gente chegou a 3 passos. Nós temos um monte de shortcuts, a gente trouxe coisas também mais de mágicas, assim, de AI, de você apontar a câmera para um Pix escrito num número de telefone no papel de pão e conseguir identificar aquele número e mandar um Pix, né? Então, isso tudo através de pesquisa, através de entender que, por exemplo, né, quando você vai ali no feirante que está vendendo algo na rua e coloca o Pix, nem sempre ele coloca o QR Code, ele vai colocar um número de telefone. Então, por que o Uhum. aplicativo não pode ler isso? Né? Uhum. É uma das coisas que a gente criou ali. Muito legal. E no caso da Lyft, foi um contexto completamente diferente, imagino até com algumas restrições relacionadas à própria pandemia, né? Na Lyft foi a primeira vez que eu trabalhei com Enterprise Software. Foi a primeira vez que eu trabalhei com B2B, então era, primeiro, um software criado, né, e um serviço, né, também, é um software e um serviço criado para empresas. Então, você ia lá, criava o seu Lyft Pass, você poderia criar uma determinada área onde os seus empregados poderiam pegar uma ride, né, uma corrida da Lyft e ser coberto pela empresa. Isso era um dos serviços que a gente tinha. E quando eu entrei lá, era tudo por telefone. Né? Então a pessoa ligava e falava assim: eu quero um código para 10 empregados durante a semana tal, para fazer o quê? Aí a pessoa ia lá no sistema, criava. Então a gente fez todo um trabalho para fazer algo para virar esse serviço, virar self-service, né? Então da pessoa conseguir ir lá no liftbusiness.com, criar o usuário dela, criar o programa, enviar os peças para as pessoas, tudo automático através do sistema. E foi essencial porque durante a pandemia o consumer meio que caiu demais, né? Os rides de Lyft e Uber caíram exponencialmente. Porém, houve muita necessidade de entregas de kit de Covid, remédios, de levar paciente para o hospital, buscar o paciente para fazer teste, para tomar vacina. Então, a gente fez várias parcerias com o setor de healthcare para poder manter, inclusive, o nosso revenue ali durante a época da pandemia. E foi o que realmente segurou assim, o Lyft Business. Agora, quando você pega nesse histórico, né, os produtos que você ajudou a evoluir ou até remodelar de alguma forma, o que foi assentando para você e que você passa para o seu time, principalmente porque você está numa posição já há algum tempo, uma posição de liderança, né, de time de design, então você tem outros designers aí na sua equipe. O que você passa como princípios básicos para abordar um determinado problema? E aí maximizar a chance daquela solução de fato ter o impacto mais sistêmico possível. Uhum. Eu tenho até alguns grupos de princípios que eu não vou lembrar totalmente deles aqui no meu portfólio, no meu site, mas eu acho que high level, a primeira coisa é um pouco que a gente já conversou, é pensar design não só como algo nos pixels, mas algo como estratégia. E isso na prática para mim significa sentar com os designers e conversar com eles bastante para que eles perguntem o porquê, né? Porque às vezes geralmente o PM, né, chega e fala assim: precisamos fazer isso aqui. Tá, beleza. Por quê? Perguntar por que não dói. E tentar entender o porquê. E ter uma conversa sobre o porquê. Eu digo isso porque muitas vezes as soluções elas vêm para os designers de uma forma já definida. E às vezes tudo bem, às vezes é uma pressa ali, é uma coisa que é óbvia e não tem problema. Mas eu acho que é importante o designer, né, a gente fala challenge em inglês, né, seria desafiar um pouco assim e trazer uma visão diferente. Muitas vezes o PM está tentando facilitar um processo, mas ele não necessariamente tem a melhor resposta para a solução.
E aí perguntar o porquê eu acho que ajuda bastante. Eu tenho um outro princípio que é trazer um pouco de mágica, assim, sabe? Eu acho que em tudo que eu fiz, eu sempre penso quase que um Pareto, assim, ou 90, 10%, que é, beleza, vamos fazer aqui 80, 90%, que é o básico, bem feito, mas vamos fazer aqui uns 20%, 10%, que é realmente algo mágico. Que a pessoa vai olhar e vai falar assim, caramba, esse produto é animal. E existe um efeito meio de halo, assim, né, que às vezes é uma coisa pequena, mas que muda completamente a visão do que é o produto. E agora a gente está vendo com o AI, tem diversos produtos que fazem a mesma coisa, mas às vezes tem um produto que é bom, por exemplo, agora tem o Lovable, né? Que ele é bom com UI, e ele traz resultados bons de UI. Não é um produto tão diferente quanto os outros, não, mas na hora que você vê o resultado que ele traz de UI, é um resultado bem melhor. Então, eu acho que tem essas coisas que às vezes a gente pensa que é uma cereja em cima do bolo, que às vezes o esforço não é tão grande, mas o resultado é muito impressionante, sabe? Na percepção do usuário, do cliente. Você citou esse espécie de Pareto, né? E conversando com o Wilton Pinheiro, em um dos episódios, ele indicou um livro que eu estou lendo que chama Unreasonable Hospitality, que é um homem, né? Um profissional do setor de restaurante, que foi o general manager do Eleven Madison Park, o principal, acho que foi o número um, o restaurante número um do mundo. E ele tem essa regra também, gerenciar, porque o P&L de restaurante é muito apertado, né? Então ele gerencia 95% assim na linha e deixa 5% para vamos colocar esse vinho que não estaria numa degustação e a gente vai colocar ele dentro de uma degustação para criar esses momentos mágicos, né? Eu acho que isso conversa um pouco com essa o que as pessoas vão lembrar, né, de fato de uma experiência toda, onde são os momentos que elas vão lembrar. Você pensa nesse arco de experiência e talvez esses 10% seja aonde de fato vai ser memorável para as pessoas? Exato, eu acho que é exatamente isso. Acho que a Apple é muito boa nisso. Às vezes eles não vão ter todas as features que o Samsung tem, mas na hora que você, sabe, encaixa o USB no negócio, ele tem um ímã, sabe? Que é uma coisa assim, que realmente é memorável. Perfeito. E falando do seu time, e até extrapolando aí do seu time para uma visão geral para profissionais de design, ainda nessa intersecção com o negócio, o que você acha que designer precisa de fato saber sobre negócio? A gente está falando de design, que designer precisa saber, por exemplo, ler um PNL e entender exatamente o modelo de negócio da empresa. A gente está falando que designer precisa entender de estratégia de negócios. Aonde que é o must have e aonde é o nice to have, assim, para designers atuarem de uma forma realmente estratégica? Eu acho que assim, primeiro, antes de mais nada, estar aberto a aprender e estar curioso a aprender, eu acho que é fundamental, sabe? Às vezes tem pessoas que simplesmente falam assim, não, eu não preciso saber isso. Tá, talvez você não precisa, mas tenta primeiro, dá uma olhada. Seja código, seja estratégia, seja o que for. Falando sobre estratégia, eu não acho que você precisa saber necessariamente todos os detalhes. Eu tive que aprender, né, porque, enfim, sentei ali junto com o CEO, com os VPs, e eu tinha meu próprio PNL ali na Neon, por exemplo, então eu tinha que realmente entender essas coisas e eu tive que aprender na marra. Não tem tanto disso, por exemplo, na Sigma, né? Então, eu acho que depende da sua posição, depende do que estão procurando, o nível que você vai precisar aprender. Para os designers em geral, assim, ICs, o que para mim é super importante é entender o value proposition, assim, qual que é o valor que o seu produto traz para o usuário, para o cliente, e o quanto o seu design realmente, ou a sua solução de UX, ela agrega para essa percepção de valor, sabe? E aí muitas vezes essa percepção de valor, obviamente, ela vai impactar diretamente em compra, diretamente em conversão, diretamente em dinheiro, digamos assim. Mas eu acho que o mais importante que isso é você entender se o valor mais
o valor mais de longo termo do produto tá sendo, ele é agregado com a sua solução, ou não. Porque às vezes o que é agregado não é necessariamente no curto prazo. Ele é no médio, ele é no longo prazo. Na sua experiência, tem algum dos casos, né, dos produtos que você trabalhou, que vocês tiveram insights muito fortes em relação à value proposition, especificamente, que vocês achavam que era uma coisa e no final acabou se desenhando outra, ou era uma coisa que era, assim, não era conhecido na empresa inteira, que a partir do momento que ficou conhecido, destravou uma série de, né, de conversas ou de inovações que até então não estavam ali? Tem vários. Eu acho que, assim, primeiro, high level, o que mais acontece na minha experiência é você fazer algo pensando que o valor que você está trazendo é, sei lá, ser utilitário, e de repente você descobrir que as pessoas estão usando como um jogo, vamos supor assim, para outra função. Acho que eu vou citar aqui o exemplo do Files, que a gente estava criando ali no início um jogo, na verdade. Era uma gaming platform. E a gente começou a prototipar, levar para os usuários. Era realmente um protótipo que você conseguia instalar no seu celular. Não era algo só de UX, era realmente um end prototype. E ninguém usava o negócio depois de uma semana. Mas a gente começou a perceber que as pessoas começaram a trazer outros problemas relacionados ao jogo. E um deles era espaço no celular. Eu não tenho espaço no meu celular, eu não tenho espaço no celular. O que eu faço? E aí a gente começou a conversar com as pessoas, e aí a gente descobriu um outro problema, né? Que era que realmente as pessoas não tinham espaço no celular, e a gente descobriu também que a raiz do problema, digamos assim, 80, 70% do espaço celular estava sendo ocupado por mensagens de bom dia ou memes do WhatsApp, literalmente. Então, com isso, ficou bem fácil assim, para a gente, né, fazer um outro protótipo e aí trazer um outro value proposition, que era de um cleaner, né? E aí esse teve uma adesão absurda, né? A ponto das pessoas conseguirem achar o beta, publicarem online, e o negócio ficar viral e sair no TechCrunch. Ou seja, realmente existia aquela necessidade latente, e todos os aplicativos que tentavam fazer isso, eles tentavam fazer de uma forma meio enganosa assim, com o usuário, do tipo, colocava uma animaçãozinha, não limpava nada, jogava um monte de propaganda na sua cara, enfim. A gente foi o primeiro que realmente conseguiu fazer de uma forma honesta, né? Então teve uma adesão muito rápida o Files por causa disso. E na sua experiência, o momento que você consegue se aproximar mais do value proposition é justamente na fase de interação com o usuário a partir de protótipos, como no caso do Files, por exemplo. Quando você olha para trás aí todos os produtos que você trabalhou, sempre você esteve mais próximo de descobrir a value proposition quando você estava mais próximo também da interação com o usuário na prototipação? Eu acho que é um dos momentos. Eu acho que o outro momento é, digamos, mais a fase do pivot, né? Onde você está um pouco mais ali naquela fase de cresceu e não consegue crescer mais. E aí você fala, tá bom, e agora? O que mais a gente pode fazer? Às vezes é um pivot completo, tem gente que não gosta de falar de pivot, que é mais um acréscimo no value proposition. E esse é um outro momento, onde você, acho que como designer, você tem o potencial de tanto fazer pesquisa com um protótipo, como eu citei, mas também de olhar para dados, né? Vamos olhar para dados e vamos ver exatamente como as pessoas estão usando o produto agora e o que elas sentem falta, né? E aí muito, né, customers calls, né, de sales, acho que ajuda. Se não for um B2B, eu acho que o que ajuda bastante às vezes é olhar reviews, né, no Play Store, olhar ticket de suporte, que a gente olhava bastante na Neon também para criar novos produtos. E hoje com a AI acho que é muito fácil, né? Você consegue sumarizar essas coisas. Eu acho que o mais complicado é que a melhor ideia não está escrita. Ela não vai vir numa forma de eu sugiro que vocês criem um novo cartão de crédito.
Não, ela vai surgir como uma dor. Ah, eu não consigo fazer essa compra com o cartão da Uhum. Neon, por exemplo. E aí, em cima disso, você criar uma solução. Agora, descobrir a dor real, ela é difícil, porque também existe muitas nuances. Às vezes você acha que a dor, ela já foi resolvida por outras empresas, ou por outros produtos, ou por outras partes do seu produto, e aí começa a ficar mais complicado. Uhum. Mas eu acho que é uma outra grande oportunidade, assim, eu acho mais difícil, na verdade. Eu acho que esse momento, dessa segunda fase de tentar encontrar um pivô, ou de tentar né, crescer a sua value proposition, talvez é uma mais difícil, porque é uma fase onde aparenta que você já ganhou o jogo, mas é onde que realmente você pode perder completamente. Muito interessante. Você citou já algumas vezes aqui ao longo da conversa a inteligência artificial. Obviamente, eu quero explorar mais esse tema com você, mas eu queria aproveitar essa temática para falar do seu desafio atual na Sigma. Então, me conta sobre a Sigma. Acho que tem uma tese super interessante, né? Como empresa, como produto, e que momento que você está vivendo agora no desenvolvimento de um produto que acho que a gente poderia dizer que é um produto desses nativos de inteligência artificial. Não sei se vocês definem dessa forma. 100%. Bom, acho que a minha forma de meu pitch rápido aqui sobre o Sigma é a seguinte: a gente permite, a primeira value proposition é que assim, você consegue conectar com o seu data warehouse, independentemente de onde que está vindo os seus dados. Você pode conectar múltiplos produtos também, Intercom ou Salesforce. Você consegue renderizar todos esses dados no browser como uma tabela, né, praticamente como uma tabela de Excel, aí pode ter trilhões de rows e carrega em poucos segundos. E em cima disso você consegue gerar análises super fáceis, assim, como se estivesse de novo criando um Excel. E agora, em cima disso tudo, você consegue criar isso usando simplesmente AI. Então, no lugar do... Né, imagina aqui um cenário, estou numa reunião, alguém né, fala assim, tá, mas de onde vêm esses dados? Ou então, quantos usuários ativos nós temos? Ninguém mais precisa fazer essa pergunta. Você vai lá, no aplicativo, faz essa pergunta para o nosso assistente, ele mostra exatamente, passo a passo, o que ele selecionou do banco de dados. Você consegue ir lá e alterar, inclusive, formas e coisas do tipo, e ele te dá a resposta em questão de segundos. E em cima disso, você consegue agora também criar aplicativos. Então, de novo, você tem lá né, no seu Intercom a sua base de clientes, agora você consegue conectar isso e fazer uma interface onde que eles podem, sei lá, responder um survey, ou você pode controlar, por exemplo, os seus cursos e quem está atendendo os seus cursos, conectando isso com a sua base de newsletter, sei lá, onde que você faz o seu newsletter. Enfim, você consegue realmente ter quebrar os silos dos dados, usar AI, e você consegue criar aplicativos em cima disso. Então, assim, está sendo super bacana. É uma empresa, né, a gente já está no Series D. É uma empresa que a gente já acabou de cruzar $1 milhão em ARR, e temos clientes grandes. O time de design é um time bem enxuto, né? A gente tem 13 pessoas só. E eu fico tentando manter sempre assim, né? Inclusive, por bastante tempo, eu tentei não acrescentar nenhum layer de management, né? Seguindo, assim, essas tendências que a gente tem hoje de realmente tentar ter um time mais enxuto. E a gente usa bastante também AI no nosso processo de design, né? Tanto para poder criar protótipo, quanto para poder, sei lá, escrever conteúdo dentro da própria UI, ou testar variações diferentes da mesma UI. Como você te dar um passo para trás? Estive no South by Southwest esse ano e teve a palestra já clássica do John Maeda, né? Que ele lançou o Design in Tech Report e tal, e
O tema da palestra, inclusive, era Auto Designers in Autopilot. E com essa tese de que a inteligência artificial ela não substitui os designers, mas muda completamente o processo de design. E uma das coisas que ele trouxe, também que para mim ficou assim, né, como uma máxima, é que no final, todo design de interface, toda UI é um tipo de fricção na experiência do cliente. E que a gente vai evoluindo para uma lógica em que o usuário ele pode chegar nos objetivos que ele tinha, a pessoa pode chegar nos objetivos que ela tinha sem passar eventualmente por nenhuma interface, ou que a própria interface possa se tornar um canvas inteligente sobre o qual a pessoa vai interagindo, e me parece que sem conhecer o produto da Sigma, talvez tenha um pouco desse componente de um canvas inteligente onde o usuário pode interagir e chegar nos objetivos que ele tem. Como você hoje, né, a partir da experiência que você está tendo e tudo que você está absorvendo sobre inteligência artificial, enxerga o futuro das interfaces primeiro, e depois eu quero mergulhar mesmo no que você está vendo na mudança no processo de design. Uhum. Eu acho que eu tenho uma visão parecida. Eu acho que o No UI is always best, sabe? Se você conseguir fazer coisas sem necessariamente ter até a escolha do usuário, melhor é. Agora, isso acho que é uma visão de futuro. Eu acho que tem também aí um caminho para ser percorrido. Por exemplo, a gente tem clientes no Sigma que ainda preferem criar, né, um dashboard. E acho que a diferença é que qualquer pessoa consegue criar no nosso, né? Você não precisa ter um data analyst para poder criar, porque é super simples. Uhum. Então você vai lá, cria o dashboard, mas outras pessoas estão ali para consumir. Mas nossa visão é que você não precisa criar um dashboard. Você simplesmente faz uma pergunta, ou os agentes vão lá e criam para você exatamente o que você precisa saber no dia, né? Talvez você nem precise perguntar, talvez é simplesmente olhando o seu contexto dentro do Slack, né? De repente ele pode até participar de uma reunião e te mostrar alguns insights baseados na conversa que você está tendo. Uhum. Então eu vejo de forma parecida. Agora, é uma mudança cultural. A mudança cultural ela é mais demorada do que a tecnológica. Eu acho que a tecnológica ela pode existir hoje, né? Por exemplo, o self-driving car, você tem aqui em São Francisco, em alguns lugares dos Estados Unidos, mas culturalmente, para ele expandir para outros países vai demorar, porque tem toda uma questão de regulamentação, tem toda uma questão das pessoas não se sentirem seguras e tudo mais. Eu acho que, igualmente, tem certas coisas que as pessoas sentem a vontade de ter o poder de escolha e elas querem, às vezes, criar aquela determinada coisa. E eu acho que ela vai diminuir cada vez mais, mas ela vai continuar em algumas instâncias. Então eu acho que o papel do designer vai mudar bastante. Eu acho que o papel do designer, ele talvez vai ser mais de um curador, muitas vezes, ou de pensar mais a estratégia, às vezes, do que necessariamente a pessoa que vai estar movendo os pixels. Uhum. Né? Uhum. E eu falo curador porque tem uma coisa também, né? Uma coisa é a gente criar para você uma interface e você falar, ficou bom. A outra coisa é você saber falar o que é bom. E aí eu acho que entra essa parte da curadoria também. Quando você desenvolve um produto como esse, porque ele já é um produto que ele tem uma certa complexidade, né, do ponto de vista de variáveis que você está trabalhando. Você está trabalhando com conexão com outras fontes para input de dados, aí você tem uma espécie de data lake, né, que vai ser criada ali, e aí você precisa transformar isso em insight para o usuário, mas de uma forma absolutamente não determinística, né, porque aí vai, né, o tipo de resposta vai variar para cada usuário, para cada base de dados, e para o que o modelo que vocês estão usando é capaz de fato extrair. O quanto vocês, como designer, estão precisando entrar nas capacidades dos modelos para pensar o que é possível de fato sugerir de funcionalidade no produto. Uhum. No nosso caso, a gente é muito mais um receptáculo, assim, se você for pensar. A gente é agnóstico, digamos assim. A gente não
não tem nenhum back-end do cliente. Então, a gente não requer que nenhum dado seja migrado, feito download para que seja exportado, nada disso. Fica tudo diretamente no seu banco de dados. E aí, enfim, pode ser o que for, a gente conecta via API, a gente conecta via o nosso sistema diretamente, mas a gente não retém nenhum dado. Então, em cima disso que você faz a sua análise. Aí a gente olha muito mais para os casos de uso, né? E a gente tem bastante ainda casos de uso de BI. Para o que é interessante? Para BI é interessante fazer uma análise de funil, é interessante fazer Visualização de dados. visualização de dados de uma forma XYZ. E aí a gente vai em cima dos casos de uso. Não, agora a gente quer olhar para análise de sentimento. Beleza, então análise de sentimento a gente vai ter que entender melhor dados quantitativos, escritos. E aí a gente, em cima disso, vai criar as interfaces ou os elementos. Aí o que é interessante é que a gente está criando esses elementos hoje pensando não só que vai ter uma pessoa usando esses elementos para criar a interface, mas a AI também. Então, quando a gente cria esses elementos, a gente pensa também, poxa, como que a gente treina os nossos agentes para poder criar algo em cima dessa ferramenta que a gente está desenvolvendo. Então, é bem interessante isso também, uma outra forma de pensar UX. E aí, olhando o processo de design, se fosse separar aí em grandes macro etapas, aonde que você e o seu time estão inserindo inteligência artificial e como, assim, como está sendo o resultado ou quais estão sendo também os desafios, né, de usar IA nesse processo? Eu acho que essas coisas tipo AI, o interessante quando eu estava na Google era muito sobre os mercados emergentes. O interessante é não precisar de um time para fazer isso. É isso ser realmente algo que está diluído na empresa inteira, que todo mundo realmente está pensando sobre isso. Por quê? Porque aí é que surgem as ideias diversas mesmo, é que surgem formas diferentes de se pensar AI não como um add-on, mas como parte realmente da experiência. Então a gente está indo muito para esse caminho. A gente tem, às vezes, a gente até pensa assim, vale a pena chamar de AI, porque a ideia é que a certo ponto tudo vai ser AI. Então não vai fazer muito sentido ter um ícone diferente, um gradiente, igual tem muito hoje, né? Ou até uma coisa que tem framed as AI, não sei o quê, porque tudo vai ser. Então, desde, sei lá, como a UI te oferta sugestões, até como você cria uma fórmula, de repente você quer escrever a fórmula, de repente você quer que o próprio sistema crie a fórmula para você, até o ponto de, não, eu quero que o sistema crie para mim um dashboard, ou não quero pensar sobre dashboard, eu só quero insights. Então isso tudo tem que estar permeando todas as fases, não simplesmente sendo um add-on. E acho que tudo bem, assim, no início, acho que muitas empresas estão indo para esse caminho do add-on. É uma forma de experimentar, é uma forma rápida de se começar a brincar com o AI, mas o goal final tem que ser realmente isso, deixar de ser um time isolado. E você citou, por exemplo, o Lovable na nossa conversa, né? Eu fico curioso para saber vocês, como designers, como enxergam esse tipo de ferramenta, como vocês introduzem isso no processo de design, se é que estão introduzindo, que valor que vocês atribuem, eventualmente, à capacidade de prototipação mais rápida. A gente vê muitas pessoas não técnicas, né, usando, e aí eu fico também curioso para saber se pessoas técnicas que já fizeram tantas interfaces, né, se elas também veem valor nisso, se não veem. Me conta um pouquinho como você está vendo esse movimento. De novo, eu acho que eu sou curioso, né? Eu fico tentando descobrir também onde usar, mas a gente já brincou com o VZero, Cursor, Lovable, Bolt, e acho que o meu interesse como designer são duas, né? Uma é essa ideia de side project e de repente você não precisa mais de engenheiro para criar um side project, uma coisa de brincadeira, criar um app aqui, vamos ver de qual é.
E na parte do trabalho é muito para prototipação, né? A gente não vai necessariamente dizer que o código está pronto para ser implementado daquela forma, porque cada empresa tem, né, a sua forma de implementar, o seu rigor ali técnico de segurança, por exemplo. Mas tanto a gente no Sigma quanto tem colegas que estão no YouTube e em outras empresas, eles estão utilizando bastante para protótipo. Então, beleza, eu tenho aqui uma mock, um design, e eu quero fazer que ele fique interativo. Eu posso, né, ficar lá horas no Figma para fazer uma animaçãozinha, na hora que clica abre outra tela, ou eu posso demorar, idealmente, né, porque hoje ainda demora bastante, alguns minutos, alguns segundos para transformar esse Figma em algo bem parecido com um produto de verdade, né, Uhum. que é interativo, 100% interativo. Então, eu acho que ainda tem um caminho longo para chegar realmente nesses poucos segundos e minutos, porque para ser real, demorei um dia inteiro, por exemplo, para fazer um protótipo que talvez eu demorei um dia inteiro também fazer manual, então não está Uhum. tão diferente assim por enquanto, mas é legal de ver, sabe? É bom ver que a coisa está evoluindo e que isso pode facilitar bastante. Assim. Acho que tem muitos designers que às vezes não conseguem fazer protótipos por limitações da ferramenta ou por limitação mesmo de conhecimento de prototipação. Uhum. E aí, falando sobre designers e sobre carreira para designers, product designers como um todo, o que na sua experiência são o que você observa que contribui mais para o crescimento profissional de designers para além do portfólio? E aí, de novo, né, como que você acha que a questão de inteligência artificial pode ser um diferencial de carreira para profissionais de design nos próximos anos? São muitas questões aí, mas deixa eu tentar pensar. Eu acho que vai mudar bastante aqui o mercado. O, a AI ela vai acelerar demais o processo, vai facilitar coisas que demoravam meses para ser feitas em dias ou horas. Isso aí eu tenho certeza. Ela vai, ela não vai necessariamente dizer o que é bom. Então acho que essa posição de curador, de entender o que é bom, né, mostrei A e B aqui, qual que você escolhe? Né, às vezes tem algumas ferramentas, tipo o Midjourney, que mostra várias opções. Essa escolha depende de gosto. E Uhum. gosto, por experiência própria, eu sei que não é uma coisa fácil. É uma coisa que tem que ser construída ao longo de muitos anos. Eu acho que ela começa ali desde criança, na verdade. Então, acho que designers que têm essa, né, a gente fala taste aqui, o gosto para design, eu acho que eles vão realmente se despontar no mercado. Eu acredito que vão ter duas questões aqui. Eu acho que tanto os junior designers eles podem ter dificuldades em encontrar emprego porque de um lado o mercado está olhando mais para pessoas seniors que conseguem usar as ferramentas para multiplicar. Por outro, talvez eles vão conseguir criar coisas que eles não conseguiriam antes e talvez criar o próprio produto. E eu acho que vão ter muitos designers que são entrepreneurs no futuro, assim, designers que estão criando produtos e que vão ter sucesso por causa disso. E os senior designers, né, as pessoas mais seniors, eu acho que elas ou vão entrar na negação, né, que aí é bem triste, porque se você entrar na negação, não tem como você lutar contra uma coisa que está acontecendo naturalmente. E aí vão sofrer um pouco, ou elas vão abraçar, e aí a ideia é que talvez você consiga mesmo multiplicar, né, o seu impacto, né, Uhum. seja através da sua própria empresa ou dentro de uma empresa de design, assim, que está criando produtos. Uhum. Então, eu acho que vai ter muita coisa legal assim acontecendo, mas ao mesmo tempo é um pouco assustador. Eu entendo que tem muita gente que tá preocupada, mas o meu recomendação é não deixe de fazer nada por causa da sua preocupação, porque se a sua preocupação te impedir de explorar coisas, aí sim ela vai se tornar algo, sabe, palpável em problema mesmo para sua vida. Perfeito.
Muito bom, estamos chegando no final aqui. Queria fazer 2 perguntas de ping-pong só para a gente fechar. A primeira é um livro que você acha que todo designer precisa ler, ou toda pessoa que cria produto precisa ler. Eu vou ter que ir nos clássicos, né? Acho que o Inspired é um livro que eu gostei bastante de ler sobre Product Management em geral e também o Building Trap, The Build Trap. Acho que são 2 livros que eu volto sempre, que eu gosto bastante. Muito bom. E um mito sobre design que você gostaria que desaparecesse? Tem algum assim? O pessoal continua falando isso é um mito na minha experiência, isso nunca aconteceu? Eu acho que o mito, talvez, é que são a faca de 2 legumes, né, digamos assim. Design precisa ser bonito e design só precisa ser bonito. Não precisa ser bonito e só precisa ser bonito. Acho que os dois são 2 mitos. Boa. Koji, conversa incrível. Super obrigado aqui por dividir sua experiência, seus casos aqui, seus princípios com todo mundo que está ouvindo. Se você curtiu esse episódio, compartilha com quem lidera produto, design, quem está pensando em construir algo novo. Koji, como que as pessoas podem te encontrar? Eu sei que você tem uma vida pública e digital até relativamente abundante, então conta o pessoal onde o pessoal pode acompanhar o seu trabalho. Hoje eu estou mais ativo mesmo no LinkedIn, eu acho que saí de quase todas as redes. E acho que é a forma mais fácil, então vocês podem procurar pelo meu nome lá que vocês vão me encontrar. Boa, muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do Roadmap. Muito obrigado, Koji, novamente pela presença e até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer. Quer liderar no mercado digital? Um MBA pode aumentar seu salário em até 70%. A Terra, em parceria com a Faculdade Sirius, lança um MBA em Liderança e Estratégia de Produtos Digitais, com certificação conhecida pelo MEC, extensão nos Estados Unidos e networking com grandes líderes do setor. Inscreva-se em somostera.com e comece sua jornada para se tornar um líder de produto digital no mercado global.